Olá, pessoal, boa tarde. Tá tudo ok aí com o som? Alguém me dá só um ok para eu saber se estão me ouvindo? Som, imagem, tudo ok? Tá bom, obrigada. Bom, então vamos lá começar. Desculpem aí o pequeno atraso, a gente estava organizando aqui umas coisas, mas quero logo me apresentar antes de compartilhar a apresentação com vocês. Eu sou Tamires Farias, sou nutricionista, sou daqui de Recife, então sou uma vizinha nordestina de vocês. É um grande prazer para mim participar desse evento que eu sei que é tão conhecido já, né, tão tradicional aí de Fortaleza e que eu até falo, né, que são as oportunidades do mundo online, né, de repente agora eu poder estar participando, ter sido convidada, então é um grande prazer para mim. Eu fui chamada, né, para falar um pouco da nutrição esportiva. Eu escolhi um tema que eu gosto muito, né, e trouxe de uma forma bem prática, né, para que todos vocês possam entender, para que quem não conhece do assunto possa sair daqui já com algumas coisas que possa colocar em prática. E por isso eu fiz uma apresentação bem simples, né, que eu vou compartilhar no YouTube. Aqui para quem está assistindo pelo YouTube vai conseguir ver. E deixa eu só tentar compartilhar para vocês. Espero que vocês gostem. No final a gente vai abrir para algumas dúvidas, tá? Então, se ficarem dúvidas, vocês podem guardar aí para perguntar. Só um minutinho. Tudo ok com a imagem, né? Vocês já estão vendo? Já estou compartilhando direitinho. Alguém me dá um ok também? Só para eu saber. E só um minuto. Pronto. Vocês estão vendo? Pessoal aí da produção, só me dá um ok de novo, por favor. É no chat. Pronto, ok. Obrigada. Vamos lá. Então, é o seguinte, pessoal, o tema que eu trouxe hoje foi esse aqui, tá? O papel do nitrato na performance esportiva. Se você nunca, por acaso, ouviu falar no nitrato, não sabe o que é, não se preocupa, que mais na frente você vai ver que é uma coisa super simples e que, na verdade, está super ao alcance de todo mundo, né? Uma coisa que a gente pode incluir aí no dia a dia e que vai trazer diversos benefícios, não só para a performance esportiva, mas também para a saúde, tá? Então, vamos começar um pouquinho, eu quero explicar um pouco para vocês sobre ele. O que não está passando? Passou? Passou, pronto. Quando a gente pensa em nutrição esportiva, né, a gente está falando em nutrição para preparo para os treinos, recuperação dos treinos também, mas também para a saúde e o bem-estar, tá? Então, independente se você que está aí assistindo é atleta, se você pratica atividade física, independente do seu grau de treinamento, a gente sempre vai estar trabalhando com a base que é a saúde e o bem-estar. Então, o que a gente vai falar aqui também vai se aplicar a toda essa questão da alimentação saudável, dos benefícios para a saúde como um todo que a nutrição traz, tá? Por que eu trago nitrato para vocês? Por mais que a gente tenha muitos suplementos, muitas substâncias, na verdade, aí no mercado, a grande verdade é que só existem 5 suplementos que têm realmente a comprovação de terem efeitos ergogênicos. O que são esses efeitos ergogênicos? São efeitos de melhora de performance. E quais são esses 5 suplementos? Exatamente esses que eu trouxe aqui para vocês. A creatina, a cafeína, a beta-alanina, o bicarbonato de sódio e o nitrato. Então, esses são os 5 suplementos que são elencados pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva, que é quem nos dá todo o embasamento científico para trabalhar na nutrição esportiva. Então, talvez a creatina e a cafeína, né, sejam os mais conhecidos de vocês, talvez todo mundo já tenha ouvido falar. Alguém está falando comigo aqui do Instagram, só um minuto, minha gente. É difícil ver essa história do online. Ficam 2 câmeras aqui, pelo amor de Deus. Então, eu não tenho como colocar. Peraí, deixa eu só tentar ajeitar o celular aqui do... Peraí. Seu celular está no seu ombro, eu não tenho como apoiar ele em outro lugar. Acredita? Só um minutinho, peraí, deixa eu tentar aqui. Não tem como.
Eu acho que ele vai ter que ficar aqui mesmo, hein? Não estou vendo o rosto dela, socorro. É agora, vocês estão me vendo agora? Estão vendo? Pessoal do Instagram. Ou então o pessoal daqui mesmo, me fala se está me vendo. Tá falando. Deu certo? Pessoal, vocês estão me vendo? Ligou os comentários. Agora, viram? Ah, é porque a tela está dividida, minha gente. É por isso, né? Estão me vendo agora, né? Pronto, pois vamos. Vamos para o YouTube, que aí vocês veem a apresentação também, é melhor. Mas bora lá. Prontinha, posso continuar? Produção. Pode, né? Vamos lá. Então, só voltando aqui, por que eu falei, né? Então, os 5 suplementos que têm benefícios para a melhora de performance esportiva são esses daqui, tá? E aí, como eu estava falando, a creatina e a cafeína talvez sejam os mais conhecidos, né? Acho que todo mundo aí já ouviu falar, já se não utilizou, pelo menos já ouviu falar. A betalanina e o bicarbonato de sódio, menos. E acho que o nitrato é realmente o menos falado, né? E o que é interessante do nitrato é que ele não necessariamente vai ser utilizado como suplemento, ele está presente em muitos alimentos. Então, é por isso que eu quis trazer isso, para vocês perceberem o quanto que pode incluir no dia a dia de forma super prática, e eu vou trazer algumas dicas práticas disso também, tá? E aí, vamos lá. Falando um pouquinho sobre o nitrato, né? Essa substância que eu trouxe, que é uma substância que atua como precursor do óxido nítrico no nosso organismo. Então, na verdade, o grande benefício que a gente vai ter com o consumo de nitrato é pela produção desse óxido nítrico, tá? O óxido nítrico, ele vai promover principalmente uma vasodilatação. Então, ele melhorando essa vasodilatação, promovendo essa vasodilatação, ele vai promover uma oxigenação maior dos músculos, melhor fluxo sanguíneo para os músculos, que faz com que exista uma maior performance. E quando a gente fala em performance esportiva, a gente está falando de rendimento nos treinos. E não necessariamente vai ser só para atleta. Né? Quem começa a fazer uma atividade física quer estar se sentindo bem, se estimula quando está se sentindo melhor treinando. Quantas vezes a pessoa começa, mas de tão cansado de não conseguir evoluir, acaba desistindo. Então, pensando nos benefícios para a saúde, a gente também tem, né, os efeitos do nitrato. E aí, talvez as pessoas que estão me assistindo e que de repente já fazem exercício físico, talvez já tenham ouvido falar sobre a arginina nessa produção do óxido nítrico. E, de fato, a arginina também é uma substância que produz o óxido nítrico. Porém, a arginina vai produzir quando tem oxigênio presente. Ou seja, nos exercícios mais de endurance, no chamado cardio, digamos assim. Quando a gente pensa nos exercícios de mais alta intensidade, que vai ter uma diminuição dessa oxigenação a nível muscular, a arginina já não vai ser efetiva para a produção de óxido nítrico. Então, acaba que o nitrato vai ter esse benefício. Deixa eu só baixar o telefone aqui, porque também... Pronto, senão vai ficar 2 sons. Pronto. Então, aí a gente vai optar pelo nitrato para essa produção do óxido nítrico, tá? Então, aqui eu trouxe essa figurinha só para ilustrar, mas nesse próximo slide eu trago para vocês alguns dos benefícios do óxido nítrico. Então, principalmente, né, o principal deles, realmente o mais falado, é essa questão de vasodilatador. Então, ele realmente promove uma maior oxigenação para os músculos, né, um maior fluxo sanguíneo para os músculos, vai melhorar a contração muscular, vai melhorar o fluxo sanguíneo, acabei de falar, respiração e biogênese mitocondrial. Para quem não sabe, a mitocôndria é a nossa organela lá dentro da célula, que é responsável pela formação de energia. Então, quando a gente melhora a biogênese e a respiração mitocondrial, a gente está melhorando essa produção de energia para o todo, não só para o exercício, mas para a vida, né? Para ser uma pessoa com mais energia. Aprimoração das funções das fibras musculares tipo 2 e também economia de energia para a produção de força. Então, a gente começa a produzir força gastando menos energia, né? Uma economia de exercício. Então, são diversos benefícios que a gente vai ter aí. Esse slide aqui, eu vou passar ele mais rapidinho, porque esse esquema, na verdade, ele só mostra a nossa metabolização do nitrato até ele chegar ao óxido nítrico e a gente poder ter esses benefícios, né? Então, o que é que ele vai dizer aqui? Que a gente consome as fontes de nitrato, que vocês vão saber daqui a pouco quais são as principais. Na boca, esse nitrato vai ser convertido a nitrito e no estômago, esse nitrito vai ser convertido a óxido nítrico. Esse óxido nítrico vai ter essas funções todas que a gente está falando até agora. E uma coisa bem importante, só que eu não falei no slide anterior, a gente está falando aqui de performance esportiva, mas quando a gente fala em vasodilatação, a gente também pode ter muitos benefícios na redução da pressão arterial.
Então, quando a pessoa tem pressão arterial alta, né, uma hipertensão, problema cardiovascular, a gente também tem benefícios do nitrato para esses casos, tá? E não só para performance esportiva. Então, se você que está assistindo tem pressão alta, sabe de quem tem, fica de olho, porque daqui a pouco as dicas que eu vou trazer também vão ser importantes para isso, tá? E aí, por que eu trouxe esse slide? Porque mais na frente eu vou falar um pouco dessa questão do intestino e o que ele mostra é que a microbiota oral, né, da boca, é fundamental na conversão de nitrato em nitrito. Ou seja, nitrato se transforma em nitrito, que vai se transformar em óxido nítrico. Mas para isso acontecer, essa microbiota oral é fundamental. Ou seja, o que é a microbiota? A grosso modo falando, são as bactérias que nos habitam, né, que habitam o nosso corpo. Então, tem as bactérias do intestino, da boca, da pele, enfim, na verdade, todo o nosso corpo vai ter essas bactérias. Só que o que é importante enfatizar é que as bactérias da boca estão diretamente ligadas ou relacionadas também com as bactérias do intestino. Então, aí a gente já liga um alerta para que a saúde intestinal, como sempre, vai ser o centro, como sempre, vai ser super importante. E eu sei que Mirella falou hoje cedo, eu entrei na palestra dela, né? Mirella é minha conterrânea, ela é daqui de Recife, mas mora aí já em Fortaleza há um tempo. E ela falou super bem, né, sobre essa questão de digestão, falou sobre desbiose intestinal. Então, claro que eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas é importante trazer, né, que a microbiota oral é importante para esse processo e ela está relacionada com a microbiota intestinal, tá? Então, vamos seguindo. Pensando em exercício, em quais tipos de exercícios o nitrato vai ter benefício? Quando a gente pensa no endurance, que é o conhecido como cardio, né? Então, a gente vai ter benefício, por exemplo, na corrida, na natação, na bike, de aumento do VO2 máximo, economia respiratória, aumento do fluxo sanguíneo, o efeito agudo, melhora do tempo até a exaustão, ou seja, se você de repente está correndo 5 quilômetros, você passa a tolerar mais o exercício, né? E vai evoluindo. Então, você demora mais tempo até chegar à sua exaustão. E crônico, os benefícios crônicos, que é a utilização diária, né? E não aquele que você tomou e já tem o benefício, que aí seria biogênese mitocondrial, melhora das funções de contração muscular, benefícios em exercícios de altitude. Justamente porque em altitude a gente também vai ter normalmente esse aumento de pressão e com a vasodilatação que o óxido nítrico vai promover, traria também benefícios para os exercícios feitos em altitude, né? Tipo escalada, trilha em montanha. Então, são coisas bem interessantes que a gente pode pensar. E quando a gente pensa nos exercícios de alta intensidade, que foi aquilo que eu comentei lá no início da nossa conversa, que nos de baixa intensidade a gente poderia até produzir por meio da arginina. Quando a gente pensa na alta intensidade, que tem uma diminuição dessa oxigenação, o nitrato também vai entrar em ação. E aí, por exemplo, o CrossFit, que eu trouxe aqui como exemplo de exercício de alta intensidade, mas a gente pode pensar, por exemplo, em corridas, sprints de corrida, né? Não uma corrida longa, mas corridas curtas, sprints, ou uma natação também curta, que exige realmente essa intensidade. Então, tem uma melhora da oxigenação muscular e também da captação pulmonar de oxigênio, melhora da tolerância ao exercício e também aumento de potência. Então, por exemplo, alguns esportes, como um exemplo clássico, assim, o futebol, por exemplo. O futebol, claro que ele vai ter o endurance, né, aquela coisa do cardio, né, como a gente fala, claro que é longo, porque é corrida e tudo mais, mas muitas vezes o atleta que vai se diferenciar é aquele que tem uma melhor potência, por exemplo, né? Então, assim, que consegue dar um sprint melhor, né, consegue sair enfim, consegue fazer esqueci a palavra, mas algum movimento. Então, muitas vezes o diferencial também é a potência. Então, nesse tipo de esporte também vai ser interessante, tá? E aí eu trouxe esse slide aqui só de um estudo, porque é uma outra coisa interessante. Esse estudo aqui, ele avaliou como ele promove o óxido nítrico, ele tem esse efeito de oxigenação de uma forma geral. Esse estudo aqui, ele avaliou a oxigenação a nível cerebral, tá? Então, o que ele identificou no estudo, né, bem resumido, falando, é que a utilização do óxido nítrico, ele também vai causar uma maior tensão. Mas o que é que ele fala como tensão? É uma preparação interna para reagir imediatamente e também o estado ideal de preparação emocional para realizar uma tarefa física. Ou seja, é uma outra coisa que também vai ajudar na performance. E aqui
ele mostra que também tem um aumento do fluxo sanguíneo no lobo central, no cérebro, e que isso vai levar a uma diminuição da queda de humor e uma diminuição da fadiga. Quem faz exercício sabe. E quem faz exercício longo ou de alta intensidade também sabe que... Estão falando comigo aqui. Ó, quem faz exercício sabe que muitas vezes o que vai nos atrapalhar é o cansaço central, né? Então, é aquela coisa, não é a questão do cansaço muscular em si. Muitas vezes é a cabeça, né? Aquela coisa, você está treinando para uma maratona, tem um treino de 30 quilômetros, chega um momento que você realmente já não aguenta mais o cansaço mental, né? Então, já tem essa queda de humor, a fadiga, e o que esse estudo mostrou é que a utilização do nitrato pode melhorar também essa questão desse cansaço. E vamos lá, deixa eu passar aqui para a próxima para a gente ir. Então, ó, os estudos mostram efeito com uma dose média de 400 miligramas de nitrato, sendo o pico de óxido nítrico sanguíneo atingido entre 2 horas e meia e 3 horas após o consumo. Ou seja, se você quer ter aquele pico num treino que vai ser às 9 horas, então você consome ali entre 6 horas e 6 e meia. Tá? Então, 2 horas e meia, 3 horas antes é onde vai ter o pico. Não significa, claro, que se você só consumir um pouco depois, não vai ter efeito, tá? Mas isso é o que os estudos mostram. E aí, eu já trago nesse slide uma dica, né, de um dos alimentos principais, na verdade, inclusive é o alimento que é mais utilizado nos estudos, né, que é o suco de beterraba. Então, isso é uma coisa super interessante do nitrato também, porque quando a gente vê os estudos, na maioria são com suplemento. E no caso da beterraba, ele utiliza o alimento. No caso do nitrato, ele utiliza o alimento. Então, vou falar de mais algumas fontes também para vocês. E só uma coisa importante a ressaltar é que, por mais que o nitrato seja um suplemento de uso agudo, né, uma substância de uso agudo, isso quer dizer o quê? Que você toma para já ter o efeito. É como a cafeína, você toma e já tem o efeito. É diferente da creatina, né? A creatina é um suplemento que você toma, mas você vai ter benefícios com uso crônico. A creatina você não toma para ter o benefício imediato. No caso do nitrato e da cafeína, eles têm benefício de uso agudo, né? Mas o que o Comitê Olímpico Internacional até traz é que, em se tratando de atleta, se a gente falar de atleta mesmo, o ideal é que se utilize, como está aqui, né, destacado, mais de 3 dias para ter realmente os benefícios, tá? Então, se tiver atleta ou se tiver nutricionista que atende atleta, como eles são mais bem adaptados, já tem uma maior oxigenação muscular por conta da adaptação ao exercício, a gente teria que utilizar por pelo menos 3 dias para ter esses benefícios do nitrato com os atletas, tá? Então, falando um pouquinho nos alimentos fontes, né? Eu já falei que são 400 miligramas, mais ou menos, a dose. Onde que a gente vai encontrar esses 400 miligramas? Em 300 gramas de beterraba, tá? 200 gramas de rabanete, 200 a 400 de cenoura, gramas de cenoura, 180 de espinafre, 200 gramas de alface, 200 gramas de couve, tá? É uma quantidade grande, né? Por isso que, na maioria das vezes, o suco concentrado de beterraba ou beterraba com cenoura acaba sendo uma forma fácil da gente consumir, né? Essa quantidade de nitrato necessária. Mas o que é importante saber também é o seguinte: alguns estudos mais recentes já trazem que você consumir nitrato ao longo do dia também já, digamos, ele é um suplemento de uso agudo, ok, mas se você consome o nitrato ao longo do dia, vai aumentando o seu consumo de nitrato ao longo do dia, ou seja, incluindo nas saladas, incluindo nos sucos, incluindo numa sopa, por exemplo, você também já vai ter os efeitos do nitrato, tanto para a saúde quanto para a performance esportiva. Minha gente, me deem só um minuto, porque tem um minutinho. Desculpa, é porque falaram comigo que eu tive que responder. Vamos lá. Isso, obviamente, da produção, né? E aí, ó, eu estou trazendo aqui algumas receitinhas para vocês, tá? De uma forma que a gente pode consumir melhor esse nitrato. Então, a ideia é a gente, como eu disse, né? Mesmo quem nunca ouviu falar disso, que entenda um pouco esses benefícios para a saúde e para a performance esportiva e que possa pegar essas receitinhas aqui para vocês, tá? Então,
esse suco vermelho com laranja, que é uma forma fácil, como eu falei, da gente concentrar, né, o nitrato para o consumo num pré-treino, por exemplo. Então, os 100 gramas de beterraba, a cenoura, o espinafre, a couve e o suco de laranja. Certamente vai precisar colocar um pouquinho mais de água aí, né, para complementar, porque fica muita fibra, tá? Mas aí é bater no liquidificador, coar. Por que coar? Porque realmente fica muito, muito, muito grosso. Mas, claro, se você consome 2 horas e meia a 3 horas antes do exercício, dá tempo de você digerir aquilo dali. Então, você pode pegar um pouco da fibra, pelo menos, e colocar de volta, tá? Se for mais em cima, o ideal realmente é coar, para não ter nenhum desconforto gástrico pelo consumo da fibra. Então, essa é uma opção de suco. Quem quiser pode anotar, tem no meu Instagram também, eu sempre boto umas receitinhas lá. Tem a opção com melancia também, que aí a melancia também já é fonte de citrulina, que também já vai ser super interessante para utilizar no pré-treino, juntamente com a beterraba, com a cenoura, com o gengibre, e fazer da mesma forma, bate no liquidificador, coa, toma, em seguida, 2 horas e meia, 3 horas antes do exercício também, tá? Bolinho de beterraba, que aí eu acho essa receitinha super interessante. Claro que nessa receita a gente não vai ter os 400 miligramas de nitrato. Mas é como eu disse, se a gente aumenta ao longo do dia, né, a gente já vai trazendo esses benefícios ao longo do dia. E aí eu ainda coloquei associado a um café, né? A cafeína também tem um efeito ergogênico muito interessante. Então, isso é um excelente pré-treino. É uma opção que a gente pode utilizar de pré-treino, sim, para nosso paciente, enfim, para você que está aí assistindo. E é um pré-treino natural, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu recebo, às vezes, as pessoas que acabam dando importância muito a pré-treino industrializado, aqueles pré-treinos que têm muitas substâncias que podem fazer mal à saúde, que muitas vezes tem uma quantidade de cafeína que não é o ideal para você, que de repente pode trazer malefícios. E aqui a gente tem um pré-treino super saudável, com benefícios para a performance esportiva e ainda com muitos efeitos antioxidantes, tá? Então, fica aí mais uma receitinha. Esse outro aqui, né, para fugir um pouco da beterraba, essa pastinha de cenoura, que também é super simples de fazer, e lembrando que a cenoura também é fonte de nitrato. Ui, desculpa, peraí, deixa eu voltar aqui. Para se alguém quiser pegar. E esse aqui, que é uma salada com a mistura de tudo, falta só a beterraba, né, que eu quis fugir um pouquinho da beterraba aí nessas receitas, mas também uma salada que você pode incluir, como eu falei, não necessariamente imediatamente pré-treino, mas que você vai poder ir aumentando esse conteúdo de nitrato ao longo do seu dia e trazendo benefícios para a saúde e para a performance. E aí, quando a gente fala em performance esportiva, a gente fala do preparo para o treino, mas a gente também tem que pensar na recuperação, tá? Então, não é só a energia para o treino, performance também é recuperação. Porque se você treina e não recupera, no outro dia você não vai treinar bem. Se você treina de manhã e você não recupera, você não consegue trabalhar bem. Então, acaba que você vai desestimulando do exercício porque não está se recuperando bem. Então, quando a gente pensa em performance, a gente tem que pensar em recuperação também. E a gente também traz alguns benefícios dos polifenóis. E aí, o que são os polifenóis? São substâncias naturais encontradas em diversos alimentos que têm esse potencial antioxidante e anti-inflamatório. Então, eles vão ter esse benefício de reduzir o estresse oxidativo do nosso corpo e reduzir danos celulares. E na beterraba, a gente tem alguns polifenóis super importantes, que são as beta-laínas e os ácidos fenólicos, tá? Eles demonstram promover uma atenuação da dor muscular e também da dor articular. Ou seja, eles ajudam na questão da vasodilatação, da energia, mas eles também ajudam na recuperação, diminuindo essa dor muscular e dor articular. O que vai fazer, claro, com que o rendimento ou o segmento, digamos assim, a constância nos treinos aconteça de uma forma muito melhor, tá? E aí, onde mais a gente pode encontrar polifenol? Eu trouxe a beterraba, claro, porque ela é a queridinha, a estrela do nitrato. Mas a gente pode encontrar em diversos alimentos, tá? Eu trouxe esse artigo aqui só para mostrar para vocês que a gente tem uma gama de alimentos que tem polifenóis, uma gama de alimentos que vai trabalhar com essa redução da dor muscular, da dor articular, do dano celular que pode ser causado. E aí, de novo, eu parto para defender o alimento. Por quê? Agora, especialmente em tempo de pandemia, ou seja lá o que for, as pessoas têm muita ideia, né, de vou buscar anti-inflamatório, vou buscar antioxidante, e pensam muito em suplementação. Mas suplementar, a base é a alimentação. Então, eu vejo muitas vezes pessoas com uma base errada,
né, com uma alimentação que não está adequada, que não está aproveitando tudo que a natureza nos oferece em termos de polifenóis, de antioxidantes, e já quer pensar em suplemento. Então, olha a quantidade de alimentos que tem aqui, né, com antioxidantes, anti-inflamatórios, polifenóis. Enfim, aqui, ó, nesse cantinho aqui eu coloquei as uvas, as sementes, os grãos integrais, o café, o alho, o cacau, chá verde, cebola, maçã, enfim, frutas no geral, berries, cacau. O cacau é potentíssimo antioxidante para ajudar na recuperação muscular. Super interessante, romã, manga, enfim, uma infinidade de alimentos. Então, não dá nem para dizer assim, mas eu não gosto de beterraba, tudo bem. Tem outras opções, tanto para o nitrato como para os polifenóis. Aqui algumas outras, né? Então, o chá verde, a cúrcuma, o gengibre, o ginseng, e aqui são alguns fitoterápicos, né? Esse aqui, Philanthus amaros e a Rhodiola rosea, todos atuando aí também como antioxidantes e anti-inflamatórios. E aqui, para trazer de forma prática também algumas diquinhas antioxidantes para vocês verem que não é difícil realmente incluir no dia a dia. Então, o café por si só já tem um efeito antioxidante, anti-inflamatório interessante do ácido cafeico, mas se a gente junta com a canela e com o cacau, ele fica incrível. O shot de limão, gengibre, cúrcuma e pimenta do reino, o chá verde com gengibre, o suco de jabuticaba, o suco de açaí, adicionar cúrcuma e pimenta do reino nos ovos mexidos. Então, são pitadinhas que a gente vai dando assim ao longo do dia e que vão melhorando a nossa saúde como um todo. Salada, né, com um mix de sementes, morango com chocolate amargo, que a gente vai ter os benefícios tanto das frutas vermelhas como do cacau. E uva com chocolate amargo derretido, fica incrível isso aqui, inclusive. Não sei se vocês já comeram uva congelada, mas fazer a uvinha congelada com esse chocolatinho derretido fica excelente, tanto para ser um docinho, né, assim, uma coisa saudável para consumir, como também para ter esses benefícios antioxidantes aí que a gente está tanto falando. E só para fechar, como eu citei lá no início, a importância que tinha a microbiota oral e que ela tinha essa relação com a microbiota intestinal, eu trouxe isso aqui. Mas, como eu falei, Mirella já falou muito bem sobre o intestino hoje, e eu vou só pincelar algumas coisas importantes para a gente poder amarrar bem tudo isso. Não adianta consumir se o intestino não estiver trabalhando bem, se o intestino não estiver absorvendo bem. Antigamente a gente falava você é o que você come, hoje em dia a gente fala você é o que você absorve, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o intestino desequilibrado, em desbiose intestinal, não vai aproveitar aquilo que você está consumindo. Então, lembrar que o intestino funciona bem não significa apenas defecar todos os dias. A desbiose intestinal pode se manifestar de diversas formas e pode, inclusive, atrapalhar na performance esportiva, assim também como a hiperpermeabilidade intestinal. Então, a desbiose está envolvida com diversos tipos de desordens metabólicas, né? O intestino é realmente o segundo cérebro, é um órgão super importante, mas eu não vou me prolongar nisso porque a Mirella já falou muito. E aí, consumir fibras ao longo do dia. As fontes de nitrato também são fontes de fibra, então a gente já vai estar fazendo benefício duplo aí, mas claro que tem vários outros, né? A Mirella falou sobre as frutas, sobre as leguminosas, sobre os vegetais, então é incluir isso no dia a dia. Reduzir o consumo de alimentos industrializados, açúcares, farináceos e açúcares, né? Ajustar o consumo de água, então em torno de 30 a 35 ml por quilo por dia, distribuídos ao longo do dia. Então, se você pesa 60 quilos e calcular por 30, vai dar 1,8 litro por dia. E eu sempre oriento que não conte o que toma durante o exercício. Durante o exercício, você está repondo o que você perde. Então, é importante que tenha essa quantidade ao longo do dia e o que tomar no exercício vai ser extra, tá? Praticar exercício físico regularmente, que vão ajudar também na motilidade intestinal, né? A saúde intestinal é todo um contexto realmente envolvido. Modulação do estresse crônico, porque isso influencia totalmente no intestino, tá? O intestino e o cérebro são uma via de mão dupla, né? Tanto o intestino influencia no cérebro como o cérebro no intestino. Então, é modular o estresse crônico, ter cuidado com o sono, ter cuidado com enfim, atividades de relaxamento também para modular esse estresse. E, quando necessário, fazer a suplementação de probióticos. Os probióticos, eles são as bactérias benéficas do intestino. Mas, antes da gente pensar em suplementar probiótico, a gente tem que pensar que a gente tem que alimentar nossas bactérias, né? Então, que são os pré-bióticos. E aí são essas fibras, né? Trabalhar com essas fibras alimentares para elas agirem como pré-biótico na nossa saúde intestinal. E aí, a mensagem que eu trago final é a questão do food first. Realmente, como eu vim falando aqui algumas vezes, é trabalhar com alimento, né? Então, tem os suplementos, eu sou nutricionista esportiva, a gente muitas vezes tem que lançar mão de suplementos, sim, mas a gente tem muita coisa na alimentação para trabalhar, né? Tem muito benefício da natureza. Então, vamos aproveitar isso.
Ops, deixa eu só voltar aqui, que é o descasque mais e desembale menos, é a gente comer mais comida da terra, né? Mais a comida que vem da natureza e menos os que estão em embalagem, menos aqueles alimentos que têm muitos ingredientes, que tem aqueles ingredientes cheios de nomes estranhos que a gente mal consegue ler, siglas. Então, é fugir mais desses alimentos industrializados e correr mais para os alimentos mais naturais, né? Que assim a gente já garante muito para a nossa saúde. E, mais uma vez, só agradecer aqui, né? Essas aqui são as meninas de lá da clínica do Centro Nutrição. Agradecer mais uma vez ao convite, dizer que eu estou aberta aqui a dúvidas, se não der tempo de tirar agora, porque teve esse atraso inicial, até tive que correr um pouquinho, mas teve o atraso da palestra anterior, né, da conversa anterior. Mas se tiverem alguma dúvida, esse é o meu Instagram pessoal aqui, tá? O Tamires Farias Nutri, e tem o Instagram do Centro de Nutrição. Então, se ficar qualquer dúvida, também pode vir falar comigo no direct, que eu vou estar super disponível para responder, tá bom? Obrigada. Deixa eu fechar aqui o